Ok. Estamos quase lá. Deixa eu carregar a página para conferir. E agora sim, estamos ao vivo. Rodrigo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CEO Cast. Aos que não me conhecem, meu nome é João Stedley. Terei o prazer hoje de bater um papo aqui com o Rodrigo Casado, que já vai se apresentar um pouco melhor. Estou como diretor executivo da VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, a qual, inclusive, caso você, nosso ouvinte, assistente, não conheça, te convido a entrar no nosso site, entrar no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Spotify. Afinal, o podcast de hoje fica gravado no YouTube, mas tem a versão áudio no Spotify, para o pessoal que gosta de fazer uma caminhada, escutar no carro, a versão só por áudio. Então, sejam muito bem-vindos. Estou bem feliz de estar aqui hoje e muito bem acompanhado já no nosso 9º episódio do CEO Cast, que é esse quadro de entrevistas que eu tendo a não gostar de chamar de entrevistas, porque são mais bate-papos, mas nós temos feito mensalmente com algum CEO que tem algum tipo de protagonismo no mercado, e cá comigo hoje, Rodrigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Queria te desejar também as boas-vindas, te agradecer por ter topado a ideia, bater esse papo na próxima hora comigo. Nós terminamos pontualmente às 7 ou um pouco antes, a depender do número de perguntas que tivermos, e isso significa que você, mais uma vez, nosso assistente, pode perguntar pelo chat. Eu me comprometo a perguntar para o Rodrigo. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Como que você está? Tudo bem, João? Pô, espero que todos estejam bem, estejam nos ouvindo tanto aqui ao vivo quanto nos ouvindo depois no Spotify. Obrigado aí pelo convite, eu acho bacana demais. Eu tive a oportunidade de ouvir os outros episódios, já convido o pessoal que não tenha tido ainda a oportunidade de ouvir para ir lá pesquisar, que tem muito papo bacana e eu gostei bastante da proposta e tenho certeza que vai ser uma hora aí bastante produtiva para a gente. Estou à disposição para responder aí abertamente as dúvidas aí do pessoal e vamos bater esse papo aí. Estou muito bem. Que legal, Rodrigo, que legal. E você sabe, olha que curioso, o CEOcast, lógico, até pelo nome a gente convida sempre presidentes de empresas para bater um papo aqui com a VDI. E quando eu te convidei há uns 6 meses atrás, eu acho, você era COO, Chief Operating Officer, né, na Messer Gases, né, antiga Linde Gases, bem conhecida no mercado alemão, aliás, global, né? E eu falei, olha, o Rodrigo faz um trabalho tão incrível no LinkedIn, que foi onde eu o conheci, que eu vou fazer uma edição especial do CEOcast chamada COOcast. E nesse meio termo ali, nessa linha que passou desses 6 meses, você acabou virando CEO, né? E eu vou pedir para daqui a pouquinho você contar um pouco mais para a gente como foi essa trajetória. Agora, primeira pergunta, mais aberta de todas, tanto do lado de vista profissional, pessoal, eu queria que você contasse quem é Rodrigo Casado para o nosso público. Beleza. Bom, eu sou um carioca, pelo sotaque não tem como negar. Apesar de estar morando fora do Rio há muito tempo, eu continuo com esse sotaque puxado, com esse chiado na fala. Eu acabei de completar 41 anos no mês passado e sou pai de duas crianças, um menino e uma menina, o Rodrigo e a Duda. E tive a oportunidade aí eu falo muito sobre isso, né? Já falei sobre isso em algumas lives, no próprio LinkedIn que você mencionou, de dividir minha vida em algumas etapas, né? E eu não posso deixar de contar quem eu sou se eu não falo lá atrás, quando eu ainda, como criança e adolescente, tive a oportunidade de ser um atleta de futebol. Eu joguei no Botafogo, no Rio de Janeiro, e essa etapa de jogar futebol foi uma etapa importante na minha trajetória que me ajudou e eu falo bastante do quanto que as características do esporte elas apoiam até hoje, né, muitas das minhas das coisas que eu faço no meio corporativo. Eu sou filho de um casal
que trabalhou bastante, trabalhou em multinacionais, uma mãe engenheira que se formou em engenharia na década de 80, então uma mulher se formando em engenharia na década de 80 não era tão comum, e isso, obviamente, me traz referências bacanas que também me ajudaram a permear as minhas escolhas depois disso. Fiz técnico mecânico no segundo grau, fiz um segundo grau técnico, já muito influenciado não só pela minha mãe, quanto pelo meu pai, que trabalhavam. Meu pai trabalhava em indústria, minha mãe trabalhava em engenharia civil, na construção de prédios, e fiz um técnico mecânico, comecei a gostar dessa área mais tecnológica, a área técnica, automaticamente, e até como uma consequência das minhas escolhas, fui para a Faculdade Federal fazer a engenharia mecânica, e aí começa um pouco da minha trajetória como engenheiro, que eu acabei não sendo um engenheiro, digamos assim, nato, que praticasse a engenharia do que nós estudamos na faculdade, mas sim tenho muito orgulho de ter sido e ser engenheiro, ter feito engenharia, que me ajudou demais e me ajuda até hoje demais na minha formação mesmo, na minha maneira de pensar, na minha maneira lógica de pensar. Depois disso, eu entro como estagiário ainda em programa de estágio numa multinacional na indústria química, que é uma multinacional chamada White Martins, que é a líder do mercado de gases no Brasil. Essa empresa ela transforma ali um pouco do garoto em um adulto, né? Ela me molda como profissional, também me apoia demais nessa transformação, nessa minha transformação. Ela me dá oportunidades de crescer nessa empresa e eu vislumbro imediatamente, no momento que eu começo a crescer, a necessidade de continuar estudando, de continuar me desenvolvendo. Daí eu faço um mestrado em logística, e faço mestrado em logística porque logística, naquele momento, em 2000 e pouco, no início da década de 2000, a logística estava vindo muito forte, estava vindo como uma tendência muito grande, saindo um pouco dos conceitos de transporte e passando a ser mais o conceito de supply chain, olhar a cadeia do cliente como um todo. Então, eu faço um mestrado. Naquele mesmo momento, a White Martins ela me dá uma oportunidade de trabalhar fora do país, então eu vou e mudo muito cedo, com 24 anos de idade, me mudo de país, vou morar em Nova York, na matriz da empresa, e eu, por lá, fico por alguns anos trabalhando num time global, visitando vários países, implementando o projeto em vários países. Isso certamente não só me desenvolve como profissional, mas me desenvolve como pessoa, conhecendo as diferenças de cultura, passando a entender o quão importante é a diversidade, não apenas de gênero, mas a diversidade de opiniões mesmo e de maneiras de pensar uma mesma coisa. Então, aquilo ali me traz uma série de formas de pensar diferente. Quando eu volto para o Brasil, já em 2000, ali por volta de 2008, 2009, eu volto como um profissional mais robusto, né, com mais experiência, e aí sigo a minha trajetória até o que você mencionou, com 34 anos, receber a oportunidade da, até então, Lind-Gases, que era uma concorrente da White Martins, naquele momento, líder de mercado global, a Lind-Gases naquele momento, recebo a oportunidade, com 34 anos, de assumir minha primeira cadeira de C-Level, como COO dessa empresa, num momento bastante crítico para essa empresa no Brasil, em que ela precisava fazer uma reestruturação. Então, para mim, eram várias coisas extremamente atraentes, né? Eu tinha um cargo de C-Level em que eu poderia, de alguma forma, ter uma visão mais ampla do negócio, ter uma visão mais abrangente como dono do negócio, e também uma empresa que precisava passar por uma reestruturação, que era algo que eu nunca tinha vivenciado. Assumo essa posição com 34 anos, fazemos aí uma trajetória que a gente vai poder falar um pouco ao longo do nosso bate-papo aí de 6 anos, mais ou menos. E aí, depois dessa trajetória muito bem conduzida e muito bem feita, com muito apoio do time da Messer, eu recebo aí novamente um novo convite /
quase que intimação para ir para um novo desafio, agora como CEO do Grupo Local Frio, que é um grupo operador logístico que trabalha, obviamente, em uma série de etapas da cadeia do cliente, e eu fico muito feliz de estar aí nesse novo desafio já faz 5 meses. Então, contando aí um pouquinho da trajetória, esse aí é um pouquinho, desde lá o Rodrigo, goleiro do Botafogo, até o Rodrigo, CEO da Local Frio, né? Puta, que legal, Rodrigo. Parabéns pela trajetória. E quando você fala em CEO, é evidente que não é vontade de todo mundo se tornar um, mas inevitável ao mesmo tempo, talvez por ser o posto mais alto dentro de uma companhia, que as pessoas já cogitaram, né? Falam, puta, será que é para mim? Será que não é? Será que faz sentido, né? Então, o que eu queria saber de você é se você sempre quis isso, e como que foi essa transição? Quer dizer, você estava numa cadeira de COO, né, dentro da Messer Gases, antiga Linde Gases, responsável por toda a operação, e se tornou agora, nos últimos meses, um CEO. Qual que é a diferença? Como foi essa transição, Rodrigo? Eu sempre quis ser, desde que eu entrei no ambiente corporativo, lá na White Martins ainda como estagiário, depois eu passei a ser engenheiro, depois eu fui black belt. Quando eu comecei a entender o mundo corporativo, entender os papéis, o que fazia o CEO, o que fazia o COO, o que fazia o CFO, o que faziam os gerentes, o que faziam os especialistas, os supervisores. Quando eu comecei a entender o papel de cada um numa organização, eu entendia, obviamente, que era um, era um, era uma trajetória que não necessariamente seria linear, não é uma coisa que eu quero ser e eu vou ser, então, supervisor, gerente, diretor e CEO, não é assim que funciona. Eu entendia já desde cedo, desde meus 20 e poucos anos, eu já sabia que não seria tão linear como as pessoas às vezes pensam de fora que é, mas eu mirava, sim, e eu posso afirmar para ti, João, que eu, desde os meus 20 e poucos anos, eu costumava e falava isso com os meus colegas e falava isso com as pessoas mais próximas a mim, sem o menor nível de arrogância, de que com 40 anos eu chegaria a CEO de uma empresa. E, assim, depois de tanta coisa acontecer, foi exatamente com 40 anos que eu cheguei a CEO de uma empresa. E, obviamente, eu não sabia, não tinha uma bola de cristal quando eu tinha meus 20 e poucos anos, mas eu trabalhei com esse objetivo e eu tinha esse objetivo muito claro na minha cabeça. E não pelo fato do CEO ser a maior posição. Talvez sim, lá com 20 e poucos anos, no auge da minha imaturidade, da minha, talvez, até mesmo vaidade, e no auge ali do momento de você querer ser o maior, você pode pensar que ser o CEO é apenas ali um resultado de algo que você imagina sendo tipo eu quero ser o CEO porque eu quero ser o chefe da organização, eu quero ser e ao longo do tempo isso foi tomando uma nova perspectiva na minha cabeça. Eu passei a começar a entender que sim, eu queria ser o CEO, mas principalmente pela capacidade única que o CEO tem de influenciar a vida das pessoas da sua organização, junto com a sua equipe, transformar a vida das pessoas, transformar a própria empresa numa outra empresa. Então, eu posso dizer que eu sempre quis ser CEO, mas os motivos foram mudando ao longo do tempo. Eu fui perdendo cabelo, eu fui ganhando barba branca e eu fui entendendo e ressignificando o porquê eu queria me tornar CEO. Acho que lá no início, quando estagiário, eu queria me tornar CEO porque eu queria ter motorista, eu queria ter o melhor salário e eu queria mandar em todo mundo. Talvez essa era a maneira que eu raciocinava. Hoje eu posso te afirmar com toda a convicção de que eu quero continuar sendo CEO por um bom tempo e eu quero ser CEO porque o CEO tem a faca e o queijo na mão para influenciar positivamente a vida das pessoas daquela organização. Se ele não faz, é porque ele não quer fazer, porque não há motivos de um CEO não querer todo dia
influenciar positivamente a vida da sua organização. Ele tem poder para isso, e dá para fazer isso, e é isso que eu venho tentando fazer desde quando COO até hoje, como CEO nos últimos 5 meses, eu tenho tentado todos os dias acordar e pensar como que eu posso influenciar e transformar a vida das pessoas positivamente. Quando eu virei COO na Messer, como você falou, com 34 anos, eu já tinha essa visão de que, como COO, eu poderia fazer mais, eu poderia ter mais influência para mudar processos, para transformar a empresa, para transformar a vida das pessoas. E essa transição de COO para CEO, ela foi uma transição meio que natural. Na Messer, apesar de ser COO, eu tinha e exercia uma função em que eu tinha a possibilidade, dada pelo CEO da empresa, eu tinha a possibilidade de entender e participar de decisões estratégicas, não apenas na área operacional, mas também na área de negócios, em outras áreas. Então, o CEO da Messer, ele deu para mim a liberdade de poder ter uma visão mais ampla do negócio, e com isso eu era um CEO que tinha já um viés de CEO bastante forte, e eu acho que foi uma transição natural e até esperada por todos que estavam mais próximos de mim, de que em algum momento eu teria a possibilidade de exercer sim, aí sim, a função de CEO numa empresa tão grande como o caso aqui da Local Free. Que legal, Rodrigo. E tanto no pré, quanto no durante, quanto no pós essa transição, eu vejo bastante, de novo, no seu LinkedIn, nos posts que você faz, nas lives que você grava, etc., que toda a reestruturação, seja na Messer, seja na Local Free, você se baseia muito em 3 pilares, né? E você bate nessa tecla muito fortemente porque foi uma estratégia de sucesso, né, nos 2 modelos, tanto o Messer quanto o Local Free. Queria que você contasse um pouco para o nosso público quais exatamente são esses 3 pilares que te marcam e marcaram tanto, Rodrigo. Tá bom, João. Assim, eu acho assim, né? Eu quero deixar muito claro, eu acho que nesse momento aqui, nesse papo, a minha experiência, ela é uma experiência tanto na Messer quanto hoje na Local Free, é uma experiência que eu vivo e que funcionou, mas não deve de maneira alguma servir como receita de bolo, porque cada empresa é uma empresa, cada momento é um momento, e muitas vezes a gente certamente pode se aproveitar da experiência das outras pessoas, no caso eu aqui contando a minha experiência, para tirar algum proveito dela para o seu próprio caso, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes momentos diferentes, empresas diferentes podem fazer o resultado ser completamente diferente da nossa trajetória. Então eu posso sempre falar muito sobre a minha trajetória específica. Eu acho que a primeira coisa que em qualquer empresa que necessita, no meu caso específico de empresas, as 2 empresas necessitavam de transformação. As 2 empresas precisavam de transformação. E a transformação tem um equívoco muito comum nas corporações, quer sejam corporações de capital aberto, fechado, grandes, pequenas. Tem um equívoco muito comum de se entender que a transformação ela é feita através de capital intensivo, ou seja, eu boto equipamento, eu boto sistema, eu boto tudo que há de melhor, e com isso a empresa vai se transformar automaticamente. Esse equívoco é comum porque é natural pensar que se eu tenho tudo que há de melhor, eu deveria ser melhor. Eu acho que esse seria um pensamento um pouco que lógico, mas de lógica, muitas vezes, o nosso ambiente corporativo tem muito pouco. Então, eu diria que a primeira coisa que a gente não pode esquecer, e que talvez não seja nem o pilar, seja simplesmente o ponto central de qualquer transformação, são as pessoas e o ambiente daquela empresa. Então, assim, é fundamental que os valores, eu falo muito isso, né, que os valores da empresa sejam muito bem definidos, mas que eles saiam das paredes, saiam dos quadros
e vão para, de fato, os corredores da sua empresa. Então, não adianta uma empresa ter como valor respeito e botar no quadro que a empresa tem respeito como um dos seus valores e os funcionários serem desrespeitados. Não adianta a empresa colocar, por exemplo, que a diversidade é um dos seus valores e não haver oportunidades que deem a possibilidade de uma equidade de oportunidades para pessoas terem ali as mesmas condições de competição. Eu costumo dizer que os funcionários não compram valores que estão apenas na parede. Então, quando eles sentem que eles, de fato, estão participando de uma empresa em que os valores são realmente executados, são realmente respeitados, já é um passo muito grande para eles comprarem a briga. A outra coisa que eu costumo dizer é que a comunicação ela precisa estar muito bem feita. É natural, e eu já vi isso em várias organizações, não só as que eu trabalhei, mas as que eu faço palestra, as que eu converso. Um dos grandes problemas de empresa não custa R$1. Não custa R$1. É comunicação. A empresa, normalmente, até mesmo tentando até mesmo pensar num bom motivo, não comunica com frequência, não comunica de maneira transparente, e esse bom motivo, às vezes, se transforma num caos, porque quando os funcionários não veem transparência na comunicação, não veem uma comunicação frequente, automaticamente os funcionários eles começam a imaginar possibilidades diferentes. E aí, essas várias imaginações vai gerando um grau de ansiedade, um grau de desconfiança muito grande naquela empresa. Então, pessoas, a comunicação, são pontos, João, centrais e que não custam dinheiro. É claro que você tem todo um aparato, e a gente pode falar um pouco da experiência da própria Linde e depois ir para a experiência da Local Frio, de ter uma reestruturação bem, digamos assim, organizada e pautada em algumas etapas. É claro que a transformação digital da empresa, tanto na Linde quanto na Local Frio, não é mais hoje uma não é mais hoje uma decisão que eu tenho que tomar, a decisão já está tomada pelo mercado, e o cliente já exige isso, então eu preciso ter isso bem incorporado e preciso entender que isso não é uma coisa que tem início, meio e fim, isso é uma coisa que é uma trajetória que vai seguindo dali em diante. Tem um monte de assuntos aqui que certamente são importantes da gente, de alguma forma, falar aqui nesse bate-papo. Agora, eu acho que assim tem alguns pontos centrais que são tão básicos, mas ao mesmo e tão baratos ou nem custam dinheiro como comunicação, respeito, estabelecimento da confiança. Tem um escritor, não é escritor, ele é escritor e palestrante, na verdade, Patrick Lencioni, e ele é um cara muito bacana, tem algumas palestras boas no YouTube dele. E ele escreveu alguns livros, e um dos livros que ele escreveu é chamado The Advantage, a vantagem. E essa vantagem, ele fala da saúde organizacional, e ele não fala de saúde organizacional do ponto de vista de saúde física, mas ele fala da saúde da organização como ambiente, do quanto que é importante estabelecer a confiança, o quanto que é importante a fluidez da comunicação, o quanto que é importante as lideranças estarem alinhadas. A pior coisa que pode acontecer numa organização, João, são as lideranças não estarem alinhadas e não entenderem, de fato, qual é o grande propósito da empresa. Porque se as lideranças não estão alinhadas e não entendem, elas não conseguem comunicar para baixo. E a pior coisa que pode ter é o colaborador de uma empresa não entender o seu real propósito, não entender o porquê que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo. Então, no momento em que você consegue ter um alinhamento de lideranças, um alinhamento de expectativas e de propósito, e que isso seja cascateado, frequente e transparente para os funcionários, certamente você dá um passo gigantesco para que essas pessoas entendam que elas fazem parte, entendam que, de fato, elas estão ali para agregar valor e para entregar alguma coisa diferente, e aí elas fazem um retorno muito forte, e foi isso que aconteceu na Linde, é isso que tem acontecido na Local Free, e é isso que certamente acontece na maioria das empresas
que tem uma história de sucesso para contar. É quando você resgata essa vontade das pessoas de darem o seu algo a mais, mas é porque eles conseguem acreditar novamente nessa proposta. Então, eu disse aqui algumas coisas que não custam dinheiro, mas que são boas dicas para... E aí também, quem não é CEO e que é um gerente ou que é um supervisor de um departamento, considere-se que você é o CEO do seu departamento. Então, você pode aplicar essas coisas no seu departamento. Eu sempre tive isso muito claro para mim. Desde que eu fui, meu primeiro cargo de gerência foi uma gerência de projetos, e eu tinha muito claro na minha cabeça que talvez, como gerente de projetos, eu não tinha autonomia para tomar as decisões da empresa, da corporação como um todo. Não tinha mesmo, mas para tomar as decisões básicas de comunicação, de respeito, implementar valores, fazer um negócio bacana na minha equipe, essa autonomia eu tinha. Claro. E essa autonomia eu praticava, e eu transformava a minha equipe na empresa que eu gostaria que a minha empresa fosse. E eu acho que aí, no momento que você faz isso, você vai saindo um pouco da sua bolha e vai criando digamos, uma contaminação positiva na empresa, porque todos começam a olhar e ver que aquela bolha é bacana, então vamos fazer essa bolha aumentar, aumentar, aumentar. Então, desde muito cedo, dá para você ser o CEO, primeiro o CEO da sua própria vida, depois o CEO do seu departamento, até você chegar a ser CEO de uma corporação, caso chegue. Também não é necessário e não é obrigatório que as pessoas cheguem a CEO de uma corporação, não. Que legal, Rodrigo. Puta, quantos insights bacanas. Eu nunca tinha pensado nessa forma. Eu gostei bastante dessa linha de raciocínio de você ser CEO da sua própria vida, número 1, e depois CEO da sua área, né? Não deixa de ser. Você consegue implementar a cultura, a transparência, a comunicação, que são valores fundamentais, como você muito bem disse. E uma coisa que me chama bastante atenção nessa sua transição das duas empresas que a gente vem falando bastante é o perfil delas, né? A gente está falando primeiro de uma indústria conservadora, né? de um mercado químico, não sei se centenária, mas certamente com muitos anos de vida. Né? Centenária. E de um outro lado, uma empresa familiar. É diferente. Né? É diferente. Como que você vê esse cenário, agora tendo um pé de cada lado, né? e tendo vivenciado as duas experiências, qual que são as principais diferenças entre uma empresa de capital aberto e uma empresa familiar? Então, e aí, de novo, eu posso afirmar pela minha experiência de empresa de capital aberto, que foi a Linde, depois a Messer, que foi uma empresa multinacional de capital fechado, então eu já passei por essa transição. Então, Linde, capital aberto, eu tive essa multinacional alemã de capital aberto, depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Messer, que é uma empresa multinacional alemã de capital fechado, e depois agora eu venho para uma empresa familiar que se profissionalizou faz menos de 4 anos. Então, assim, é uma sequência de, digamos assim, de empresas que são de perfis diferentes, e eu posso afirmar que todas elas têm pontos de grandes fortalezas pelo perfil e pontos de oportunidades de serem melhores. Uma diferença que certamente uma empresa de familiar que hoje eu estou, uma familiar profissionalizada, né, que eu chamo de... Eu acho que esse nome ele é importante as pessoas entenderem o que eu, quando eu falo familiar profissionalizada, o que isso significa? Significa que existe também diferença. Existe a empresa familiar que ainda é gerenciada pela própria família, ou seja, a família tem influência executiva na empresa, então a família ela preenche ali cargos executivos e ela está inserida dentro do negócio da empresa, tomando as decisões do dia a dia. Tem um monte de empresas de sucesso no Brasil que estão nesse perfil, e existem as empresas familiares que tomaram a decisão de se profissionalizar, e quando a gente fala profissionalizar, não é que a outra empresa não é profissional, mas é só uma nomenclatura que a gente usa porque ela traz um corpo executivo profissional, daí vem o nome de se profissionalizar. Então, ela traz um corpo executivo de fora da família, ela tira a família dos cargos executivos, então a família passa a não exercer mais o papel no dia a dia, e ela estabelece um conselho. Esse conselho, normalmente, ele é um conselho consultivo,
em que esse conselho, a família tem até direito à cadeira nesse conselho, mas esse conselho normalmente é formado por conselheiros também independentes, que não fazem parte da família. Ou seja, hoje eu faço parte de uma empresa familiar, que é a Local Free, mas que já passou por esse processo de implementação de governança corporativa vem passando por esse processo desde 2017 para 2018. Então, hoje, eu estou numa empresa como CEO, como o executivo principal dessa empresa, e não há ninguém na minha equipe que seja da família, e eu respondo a um conselho em que a família tem uma cadeira no conselho, mas que o conselho é formado por outros executivos do mercado que não têm relação direta com a família. Então, a família ela não tem mais influência direta nas decisões do dia a dia dessa empresa. Então, quando eu falo de uma empresa familiar profissionalizada, que é nesse caso que eu expliquei, ela se assemelha muito a uma empresa de capital aberto, uma empresa que responde pelas governanças e todo o processo, tem todo um processo que tem que ter visibilidade, tem que ter toda uma prestação de contas, auditorias. Então, eu diria que eu venho para uma empresa familiar, profissional, que eu senti muito menos digamos assim, a transição foi muito mais suave em virtude dessa empresa já ter estabelecido já no seu core relatórios, visibilidade, controles, conselho, apresentações de resultados, auditorias. Então, isso já existia aqui. Então, não é que eu conheço colegas que foram para empresas familiares que estão ainda num estágio anterior ao que eu disse, que a família ainda está no dia a dia, e esses colegas, eles contam, o desafio é muito maior, é uma mudança de ambiente muito maior. Falando agora especificamente da minha experiência de empresa familiar profissional, como é a Local Free, e de empresas multinacionais, quer seja de capital aberto ou capital fechado, eu diria que uma das grandes diferenças, no caso positiva para o lado da familiar profissional, que eu tenho sentido, é a velocidade da tomada de decisão. Como talvez não, como a quantidade digamos assim, de camadas até o topo da pirâmide, numa multinacional, ela é naturalmente são muito mais camadas e tem muito mais hierarquia verticalizada, né? Então, uma decisão do negócio no Brasil, às vezes tem que reportar um negócio da América do Sul, que tem que reportar um negócio da América do Norte, que tem que reportar um negócio da Europa, então, essas decisões, essas solicitações de verba ou qualquer coisa que sejam decisões maiores, elas requerem, às vezes, numa empresa multinacional, um fluxo que acaba gerando uma demora maior na concretização daquela decisão, enquanto que uma empresa familiar, em que eu acabei de dizer, eu sou o executivo principal e respondo a um conselho, muitas vezes a decisão é feita no WhatsApp, no grupo do conselho. Sabe? Então, essa diferença, e é uma diferença gigantesca. Para quem está no mundo de negócios, sabe o quanto que velocidade hoje é dinheiro. Muitas vezes eu preciso tomar decisões, eu preciso que essas decisões sejam tomadas com celeridade. Então, hoje eu tenho sentido com muita tranquilidade que eu estou num ambiente e que esse ambiente ele é um ambiente muito mais fácil de resolver problemas, porque a velocidade com que eu tenho o respaldo das decisões ela é muito maior. Então, eu diria aí, eu estou trazendo uma grande vantagem, né, da empresa familiar profissional. Uma grande vantagem da empresa multinacional é a própria robustez do grupo. Então, certamente, uma multinacional de capital aberto ou fechado, que seja, como é multinacional, ela tem os seus centros nos mais variados países e existem trocas de boas práticas, muitas vezes você tem setores de pesquisa, você consegue tirar proveito, por exemplo, de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, na Europa, na China, para agregar valor ao seu produto, enquanto que você é uma empresa familiar profissional, você tem que buscar essa referência externamente, você não pode buscar internamente no grupo. Então, quando eu olho para a vantagem da empresa multinacional, certamente ela tem uma vantagem de poder fazer o seu benchmark internamente de uma maneira mais fácil do que uma empresa familiar. Por isso que eu digo
Todos têm vantagens e desvantagens. Eu digo que as duas são perfeitamente possíveis de você. Você pode trabalhar um pouco com a lentidão da multinacional através de outros processos. Você pode trabalhar com a falta de capacidade da empresa familiar de fazer benchmark interno, também buscando de outras formas. Então, dá para você pegar as pequenas limitações que cada um tem, cada tipo de empresa tem, e criar, digamos assim, formas de mitigar essas limitações e conseguir seguir adiante. Nada pode funcionar como justificativa ou desculpa para você não fazer o trabalho. Eu acho que dá para fazer o trabalho nas duas. É claro que uma te traz um certo desafio e a outra te traz outros tipos de desafios. Os desafios são diferentes, mas todos eles são possíveis de você passar por cima e resolver. Que legal. Boa, boa, Rodrigo. Quer dizer, tem lado positivo e lado negativo dos dois lados, né? Então, as diferenças existem. Por um lado, rapidez, o outro, robustez, e cada um com as suas qualidades e defeitos, né? Acho que o que vale é justamente o que você está fazendo. Ter a experiência das duas é sempre muito interessante, né? Então, muito legal. Agora, no final ali da sua fala, você tinha comentado de agregar valor, né? E tanto o Messer, quanto o Local Frio, quanto diversas empresas do país, afinal, uma área importantíssima no Brasil, a gente está falando de commodities, né? E quando a gente fala de commodities, para você criar uma vantagem competitiva é sempre muito difícil, né? Porque a depender do ponto de vista, o seu produto é igual ao do seu concorrente ou dos outros players do mercado. Então, eu queria te perguntar, essa relação de commodity versus agregar valor, que é o que você comentou agora, como que você vê esse cenário, assim, porque é complicado para quem está de fora, né? Como que é a sua visão sobre o assunto? Ó, João, isso daí é um assunto maravilhoso, porque assim, que você traz, porque assim, e eu tive uma sorte e uma oportunidade de, por trabalhar, por ter vivido fora e ter visitado muitos países ao longo dos anos que eu vivi fora, eu tive a oportunidade de ver o que são países que não tratam produtos e serviços como commodity, ou seja, estão muito mais maduros, uma economia muito mais madura, no caso aqui especificamente América do Norte e Europa, e países que têm, digamos assim, não estão maduros o suficiente economicamente e que têm ali um tratamento ainda tanto de produtos quanto de serviços de commodity pura. Como o caso aqui, especificamente América do Sul, eu acho que e Ásia, que são pontos ali bastante específicos de países em desenvolvimento. Quando eu volto dos Estados Unidos e volto dessa experiência global, eu já volto com uma cabeça bastante clara de que para as empresas se diferenciarem, para as empresas conseguirem, de fato, gerarem resultados melhores, gerar margens melhores, ela precisa buscar uma diferenciação. Por mais que ela venda cimento, por mais que ela venda oxigênio, por mais que ela venda milho, por mais que ela venda especificamente algo que é escrito como commodity, ou seja, é definido como commodity. Por que commodity? Porque é algo comum que não tem diferenciação, né? Então, quando você pega ali, no caso do gás em específico, você pode até ter uma certa diferenciação baseada nas especificações da pureza daquele gás, mas, no geral, não tem uma diferenciação, e milho é milho, soja é soja, e por aí vai. Por mais que esses produtos sejam classificados como commodity, transporte, no caso da Local Fleet que nós temos, transporte se transformou numa commodity, transporte é transporte, você é caminhão, você bota lá, e você pode transformar isso em algo que não seja uma commodity. E como você pode transformar isso? Gerando valor para o cliente. E para você, aí eu vou dar um passo atrás. Para gerar valor ao cliente, você precisa entender as dores do cliente, você precisa entender o que o cliente de fato precisa. Então, vamos lá. Se o cliente ele não valoriza ou não vê nenhum valor quando ele compra aquele produto, e aquele produto ele não pode agregar nenhum valor diferente no cliente, certamente você pode ser o melhor vendedor do mundo,
você pode usar os melhores argumentos do mundo que você vai continuar vendendo commodity, vai continuar participando de bid e vai continuar disputando por preço. Porque se aquele cliente não entende o valor ou ele não percebe o valor, não adianta você querer provar ao cliente que aquele valor existe. Agora, se o cliente está disposto, por exemplo, a comprar um produto que, num primeiro momento, pode ser visto como commodity, mas quando você, como vendedor, consegue mostrar que aquele teu produto é colocado numa certa solução que você também vende, então você já não está vendendo mais produto, você está vendendo produto barra solução. Essa solução e produto pode, por exemplo, reduzir os índices de acidente da sua empresa. Puta, isso daqui pode me gerar um valor, porque eu posso ter menos acidentes. Legal. Ou pode aumentar o índice de eficiência de uma máquina e, com isso, reduzir o consumo de energia. Pode ser um valor. Ou pode aumentar a velocidade de um processo e, com isso, eu posso vender mais, produzir mais produtos e vender mais para o mercado. É mais um valor. Eu posso usar aquele produto e, com isso, ter menos estoque e, com isso, ter necessidade menor de área e eu não preciso ter uma área tão grande para estocar. É outro valor. Então, no momento em que você consegue pegar aquele produto, que ele é classificado como uma commodity, mas você adiciona aquele produto uma solução, leva ao cliente e o cliente percebe esse valor, a conversa muda completamente. Ela muda porque não é mais o preço do gás, o preço do transporte, o preço do... não é mais o preço da soja, do milho, não é mais o preço daquilo. Agora passa a ser o preço da solução, o quanto que o valor da solução, o quanto que aquela solução traz valor. E o cliente fica disposto a pagar mais, preço maior, porque o valor é muito maior. E esse preço maior bate direto o quê? Na margem da empresa que você está transformando. Então, foi, digamos, a trajetória que a Linde Messer seguiu, é a trajetória que a Local Fuel está seguindo e é a trajetória que eu recomendo que qualquer outra empresa que queira alavancar margens e queira trabalhar de forma, digamos assim, de forma inteligente os seus recursos, porque vender valor é muito mais difícil do que vender commodity, sem sombra de dúvida. Eu não quero discutir aqui a dificuldade. Vender commodity basta você participar de bid, ir lá e vender em grandes volumes e vida que segue. Vender valor exige que você tenha especialistas, que você tenha entendimento sobre o trabalho do cliente, entendimento sobre as dores, que você monte uma solução. Então, é muito mais difícil você vender valor. Mas no momento em que você coloca isso para dentro da sua empresa, eu posso afirmar que logo depois que você passa por essa fase inicial mais difícil, o processo, a sua empresa, ela passa a ser muito mais enxuta, muito mais eficiente e ela passa a, com muito menos recursos, fazer o mesmo valor ou com o mesmo número de recursos fazer um valor muito maior. E é esse que é o grande segredo das transformações. Então, assim, o que eu bato muito na tecla é você pode, sim, transformar qualquer commodity, qualquer uma, pode escolher qualquer uma que a gente vai conseguir com criatividade, com entendimento dos problemas do cliente, você vai sim conseguir entender como é que você pode adicionar algo para que o cliente perceba o valor daquela coisa. Quando você consegue descobrir isso, você descobriu ali, você descobriu a grande sacada para se diferenciar dos seus concorrentes, para se diferenciar no mercado e para que você não dispute mais apenas com a base preço. Quando você disputa pela base preço, você fica refém do quem tem mais poder, quem tem mais volume. Ou seja, quem tiver mais volume consegue ganhar aquele bid em virtude de ter mais poder de reduzir o preço, por ganho de escala. Muito legal, Rodrigo, muito, muito bacana. Quer dizer, é você transformar um produto que, em teoria, é igual em uma solução, e que o cliente consiga perceber valor nisso, e desta forma você ou vende mais, ou é mais eficiente, ou fideliza mais, e tantos outros benefícios que a geração de valor traz. Muito, muito bom. Eu estava vendo e fiz essa pergunta, inclusive, por causa de um post no LinkedIn. LinkedIn esse, inclusive, também, que você é muito ativo, né? Já há algum tempo eu te acompanho,
E você se tornou referência, quer dizer, por mais que você, desde a época da Messer, operasse uma área, né, você era um gestor de operações, né, um COO, você fazia posts não só técnicos, né, não só gerenciais, você falava de mentoria, de comportamento humano, você estava comentando lá no início do poder que o CEO tem de influenciar positivamente na vida das pessoas, que isso vai de encontro com o seu propósito e tal. Então, eu queria falar sobre LinkedIn, né? Qual que você acha que é a importância do LinkedIn para um executivo hoje? E como que é se tornar uma referência? Assim, você acordou do dia para a noite e falou, cara, vou começar a postar. Como é que é tudo isso? Vou começar pela segunda, que é até mais, eu acho que é mais interessante do ponto de vista de, às vezes, desmistificar as coisas, né? Se eu tivesse começado da noite para o dia no LinkedIn, com o entendimento de que eu queria ser o que eu acabei me tornando, de referência para algumas pessoas, de que com um engajamento maior, quando eu faço publicações, talvez eu não chegaria onde eu cheguei. Por quê? Porque o início ele é igual para todo mundo. Eu tinha um seguidor, dois, três. Quando eu fazia a publicação, se eu não mandasse o link para minha mãe dar o like, eu não tinha like nenhum. Então, as pessoas às vezes olham e falam assim: poxa, você escreve uma publicação lá na semana e dá 1.000 likes, dá não sei quanta gente comentando, tal, pô, é impressionante, como é que eu faço para acontecer isso? Eu falo assim: o teu pensamento você está trabalhando no LinkedIn, gerando conteúdo para isso, eu já diria que você vai ter que ter muita inteligência emocional, porque isso não acontece da noite para o dia, isso não é dessa forma, e mais do que isso, eu falo, João, não existe uma regra, por mais que existam profissionais que conhecem muito do LinkedIn, que conhecem como a ferramenta funciona, eu digo que mesmo esses profissionais, eu costumo dizer que nem eles sabem exatamente, tem uma variável que é uma variável que ela é imponderável, porque existem pessoas que o público abraça e existem pessoas que o público não abraça. Então, pronto. Então, por mais que você pratique todas as técnicas que são ensinadas, existem pessoas que vão ter engajamento e outras que não vão ter tanto engajamento, mas cá entre nós, eu também costumo dizer para essas pessoas, não, entenda o porquê que você está fazendo aquilo e não coloque as métricas de vaidade, que eu costumo dizer, na frente disso tudo. Então, a métrica de vaidade é você buscar fazer um post para ter uma publicação, para ter like ou para ter visualização. Se você for nessa tocada, você vai se frustrar bastante. Eu posso afirmar isso porque você vai ter que ter muita inteligência emocional. Por que eu fui para o LinkedIn? O que eu fiz no LinkedIn? Aí, respondendo para a primeira pergunta também, se é importante ou não. O LinkedIn é uma plataforma profissional que até então, até 2019, não sou tão antigo de LinkedIn, eu usei LinkedIn aí faz um ano, mais ou menos, mas em 2019 e 2020, para mim, o LinkedIn era basicamente uma plataforma de currículos digital, ou seja, você botava lá o seu perfil e da noite para o dia um headhunter apareceria e falaria que tem um emprego para você. É o que eu achava e é o que a maioria das pessoas eu acho que acham. Inclusive, a maioria das pessoas acham que deixar o perfil lá cadastrado é o suficiente para aparecer o emprego dos sonhos. Eu posso afirmar que não é. Eu posso afirmar que o headhunter ele não tem condição hoje, pela quantidade de milhões de pessoas que existem naquele negócio, por melhor que seja o sistema de busca, ele não tem condição de acertar o seu perfil, se o seu perfil não é um perfil que está sendo movimentado. Então, eu comecei a perceber o seguinte: bom, ele não é só uma plataforma de currículo digital, ele é uma plataforma de interação profissional, é uma plataforma que a gente pode aprender e a gente pode ensinar. Então, quando veio a pandemia, e um pouquinho antes da pandemia, eu já tinha a percepção de que o LinkedIn podia ajudar a trocar ideia. E eu comecei, João, aí sim, de uma forma muito despretensiosa. Eu fui lá e eu comecei a colocar publicações do meu dia a dia, de coisas que eu tinha vivido, de coisas que eu tinha passado, de trocas de ideia. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente falou de geração de valor, a gente falou de trajetória, a gente falou de qual é a diferença de uma empresa de capital aberto para capital fechado, pessoal, poderiam virar várias publicações. E basicamente o que eu fui fazendo foi colocar isso, ao invés de ser aqui como nós estamos falando, eu fui colocando isso escrito no LinkedIn. E começou a gerar uma série
uma série de perguntas, de interesses, e aquilo foi me motivando a escrever mais, escrever de forma mais frequente, fazer aquilo cada vez mais. E certamente, João, conforme as coisas foram acontecendo, de fato me surpreendeu. Eu nunca imaginei que quando eu entrasse no LinkedIn, que um ano depois eu ia ter, sei lá, a quantidade de pessoas que eu conheço hoje ali, me seguindo, interagindo, fazendo. Mas hoje eu fico muito feliz, porque isso está muito em linha com o propósito meu, tanto dentro da empresa, quanto o propósito meu dentro, fora da empresa, no LinkedIn, que é, de fato, esse propósito de influenciar uma pessoa que seja, que leia uma publicação e que mude um pouco a sua trajetória e que agregue valor para ele, para mim já foi bacana, já foi suficiente, já foi legal aquilo acontecer. Então, é importante o executivo hoje estar no LinkedIn? Para mim, é fundamental. E eu acho que ainda tem muito pouco executivo que percebeu isso. A gente falava antigamente de marca de produto, a gente falava de marca de empresa, e hoje a nova geração, os consumidores, eles querem entender a marca pessoal. Quem são os executivos por trás das empresas que eles estão comprando produto? O que aqueles executivos pensam, fazem, como eles agem? Então, eu posso afirmar que o número de executivos se expondo na rede ele está aumentando, porque os executivos estão começando a perceber a importância de se colocarem de uma maneira mais humana e se exporem numa rede de forma, obviamente, responsável, para que as pessoas conheçam um pouco mais de quem está por trás da liderança daquela empresa, se aquela pessoa tem os valores que, de fato, a empresa tem, como é que aquelas coisas estão acontecendo. Então, acho que é uma tendência natural. Ainda existem poucos C-level, na minha visão, se expondo de maneira aberta mesmo no LinkedIn. Eu acho que tem muito C-level ainda que não entendeu que não é para fazer uma página de empresa pessoal, né? Não é para fazer como se fosse um copy and paste do que a página da empresa está fazendo, botar no perfil dele. Não é isso que as pessoas esperam. As pessoas esperam que, na verdade, quando a empresa aqui está falando, por exemplo, de uma campanha específica de Dia das Crianças, que esse profissional interprete qual é a sua visão humana da importância de inserir as famílias dentro do ambiente de trabalho. São duas coisas diferentes. A empresa tem que falar do Dia das Crianças, que é o evento, digamos, corporativo. O CEO, ou o diretor, o gerente, qualquer executivo tem que falar qual é a sua visão da importância de inserir a família dentro do ambiente corporativo. São duas coisas diferentes. Quando as pessoas entenderem isso, as coisas vão andar muito legal, e eu gosto pra caramba, porque eu acho que só temos a ganhar. Se as pessoas ficarem escrevendo coisas que elas estão fazendo, que elas estão aprendendo, que elas estão precisando, e ser uma troca realmente genuína, e, de novo, com menos métrica de vaidade, eu não vejo a hora, sinceramente, João, do LinkedIn fazer a mesma coisa ali que o Instagram fez, de tirar o número de likes da visualização das pessoas, sabe? Porque essa métrica de vaidade faz a gente perder a oportunidade de ler publicações que são muito boas e que têm pouco engajamento, e, ao mesmo tempo, ficarmos gastando nosso tempo lendo umas boas porcarias que têm muito engajamento, mas que são porcarias. Então, assim, toda a rede tem nicho e tem coisa boa. Então, eu acho que, saindo um pouco das métricas de vaidade, fazendo com que as pessoas comecem a trocar, isso que a gente está fazendo aqui, poxa, eu acho assim, é uma bate-papo que muita gente não teria a oportunidade de ter esse bate-papo pelo fato geográfico, pelo fato de ambiente que está. E essa pessoa agora, com um clique de botão, ela consegue no YouTube ter esse bate-papo ao vivo, ela consegue ter no Spotify esse bate-papo a hora que ele quiser, gratuitamente. E, poxa, será que dessa uma hora aqui de insights não tem nada que essa pessoa não possa, sabe, aproveitar para a carreira dela? E se tem alguma coisa, gente, investimento zero, é só o tempo de uma hora que você podia estar gastando vendo reels no Instagram, e você está fazendo aqui para agregar valor para a tua carreira. Então, eu acho que é um puta de investimento bom, bacana, e que eu acho que tomara que as redes continuem sendo isso. E o LinkedIn, para mim, é uma plataforma que dá para fazer isso ainda, tá? Boa, Rodrigo. E acho que, se me permite um comentário, tem uma citação relativamente famosa do Max Geringer, você deve conhecê-lo, que ele diz o seguinte, e digo isso porque estamos falando para um público técnico, né? Tem muitos engenheiros que nos assistem, você é engenheiro,
e talvez aqueles que aspiram ser um CEO como você, vale a pena prestar atenção. Ele diz o seguinte, que as pessoas essencialmente técnicas chegam no máximo a gerente. Não sou eu que estou falando, é ele. E as pessoas essencialmente técnicas chegam no máximo a gerente e as pessoas que têm inteligência política e a habilidade de se relacionar, apesar do caminho de você ir driblando por dentro da empresa e subindo, nunca ter ficado absolutamente claro, para ele eram as pessoas que, além de serem técnicas, tinham a habilidade de inteligência política, saberem se comunicar e saberem se relacionar, né? E acho que o LinkedIn talvez entre nessa onda, né, Rodrigo? Essencial, não sei, mas sem dúvida uma das ferramentas. Rodrigo, estamos chegando no final da nossa entrevista. Faltam 4 minutinhos, né, do nosso bate-papo, como a gente costuma dizer, e já disse, né, que o pessoal depois vai poder nos acompanhar também no Spotify, além do canal do YouTube da VDI. Queria te fazer a última pergunta, antes de te pedir talvez alguma consideração final. A gente começou lá no início falando de propósito, né, de causa, né, de você ter um motivo pelo qual você acorda, que não só o dinheiro, né? Acho que é insustentável isso, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco nesse tema, assim, qual que, apesar de você ter pincelado, qual que é o seu real propósito, quais são os próximos passos, o que você vê daqui para frente, o que te preenche? Bacana, João. E essa palavra é tão batida, né, cara? Assim, todo mundo quer saber o seu propósito, acaba todo mundo dizendo, meu propósito é ajudar os outros, o que a gente menos vê no mundo, né? É isso acontecendo, de fato, né? Se o propósito de todos fosse o mesmo propósito que todos pintam na rede, eu acho que esse mundo seria muito mais gostoso de se viver, né? E eu te disse, assim, ao longo do bate-papo, eu sou muito categórico em dizer e eu mesmo fui aprendendo e remodelando esse propósito ao longo da minha vida, sabe? Eu não tinha uma visão clara quando eu tinha meus 20 anos, a mesma visão que eu tenho hoje. E pode ser que quando eu tenha daqui mais 10 anos, eu tenha uma visão ainda mais, digamos assim, refinada ainda do que eu tenho hoje. Eu realmente acho que trabalhar como CEO de uma organização, fazer lives, fazer palestras, fazer mentoria, apenas para ganhar... Dá para ganhar dinheiro? Dá. Ganha-se dinheiro sendo CEO de empresa, sendo mentor, sendo palestrante? Ganha-se bastante, não ganha-se pouco, não. Então, financeiramente, mas fazer isso apenas pelo fato de receber o dinheiro, certamente chega, você não tem o preenchimento, aquele sentimento de preenchimento de que, de fato, você está fazendo, construindo algo, transformando algo. Eu penso hoje que a oportunidade que me é dada de liderar empresa, no caso aqui da Localfil, com quase 1.000 colaboradores, eu posso influenciar a vida de muitas famílias direta e indiretamente, com as minhas decisões do dia a dia, com as coisas que eu faço, com as coisas que eu falo, com as coisas que eu decido, eu posso influenciar positivamente a vida das pessoas. Quando eu estou aqui numa live e eu aceito trocar uma ideia contigo e a gente combina, eu certamente estou muito na busca de pessoas que estão ouvindo a gente agora e que possam, porventura, olhar alguma coisa que eu tenha falado e que possa ajudar ela a tomar alguma decisão, a fazer alguma coisa diferente. Quando eu faço uma palestra, eu estou também buscando isso. Quando eu faço a mentoria, eu estou buscando isso. Então, o que eu estou buscando no final? Eu estou buscando, no final, a oportunidade de genuinamente perceber que pessoas estão tendo mais facilidade de chegar aonde elas querem chegar do que eu tive. Eu quero que essas pessoas, eu quero que eu seja a possibilidade de dar atalhos para essas pessoas, que essas pessoas possam chegar aonde elas querem chegar de uma forma mais rápida e mais fácil do que eu cheguei. Então, se eu puder, na minha trajetória profissional, enquanto eu tiver energia para fazer isso, influenciar pessoas a tomarem decisões e fazerem esse caminho mais rápido e mais fácil, e essas pessoas se tornarem CEOs, se tornarem palestrantes, se tornarem bons profissionais, bons executivos, bons pais, o que for, boas mães, o que for que elas queiram se tornar, eu já vou estar me sentindo bastante bem, e certamente se elas reconhecerem que alguma fagulha ao longo dessa trajetória
foi provocada por alguma fala minha, por algum material que eu fiz, por alguma coisa que eu pude contribuir. Então, eu busco isso e é uma busca incessante, porque cada pessoa que eu sei que eu influenciei, porque me fala, eu me sinto ainda mais energizado para buscar mais uma, e isso daí passa a ser, eu posso te afirmar, isso é uma droga, que assim, toda hora que alguém chega e fala que você influenciou, você vai buscar outra, e vai buscar outra, e vai buscar outra, porque é muito gostoso esse sentimento de poder contribuir com as pessoas. Sensacional, Rodrigo, sensacional. Foi, inclusive, um prazer tê-lo aqui conosco, né? Já fica o convite futuro de quando retomarmos as atividades presenciais, que a gente faça isso num estúdio, que era o nosso planejamento inicial, e você volta para bater um papo com a gente. Muito obrigado, Rodrigo. Será Você um tem prazer. algum recado final para o pessoal? Recado final para o pessoal é: curtam bastante a trajetória, não fiquem só mirando o destino final e esquecendo que o gostoso é o dia a dia, é todo aquele dia. O que acontece às vezes de errado serve para fortalecer, o que acontece de certo não necessariamente é suficiente para amanhã dar certo de novo, então tem que se remodelar, se reinventar. Curta a trajetória, seja feliz, cuide da cabeça, cuide do corpo, cuide dos outros, trate os outros como você quer ser tratado e tudo dá certo no final. Sensacional. Rodrigo, muito obrigado. Eu vou cortar a transmissão por aqui, você não precisa se preocupar em sair de lugar nenhum. Queria te agradecer mais uma vez em nome da VDI, foi um prazer tê-lo por aqui, tenho certeza, estou vendo pelos comentários, inclusive, que o pessoal gostou bastante. Um grande abraço para você e você, nosso assistente, ouvinte, nos vemos nos próximos CEO Casts. Um abraço a todos.